Desde o início da história humana, o mal tem sido uma realidade presente no mundo. E todos nós, em algum momento, já sentimos sua presença, seja através de tentações ou por influências externas mais graves. Mas o que são essas forças e como a Igreja nos ensina a enfrentá-las? A tentação é algo que todos nós enfrentamos. É um impulso ou uma sugestão que tenta nos afastar do bem e da vontade de Deus. Pode surgir de nossas fraquezas pessoais, das distrações do mundo ao nosso redor ou até mesmo de influências malignas. É importante lembrar que a tentação em si não é pecado. O pecado só acontece quando cedemos a ela. A Bíblia nos mostra Jesus sendo tentado no deserto, mas ele resiste, nos dando um exemplo de como devemos agir. Já a influência demoníaca é algo mais sério. Ela vai além de uma simples tentação. Trata-se de uma intervenção mais direta do maligno na vida de uma pessoa. Enquanto a tentação tenta seduzir o nosso coração, a influência demoníaca busca nos desviar de Deus de forma mais agressiva, podendo incluir opressões espirituais ou até possessões, quando o demônio tenta tomar controle de parte ou da vida de uma pessoa. Entender a diferença entre tentação e influência demoníaca é essencial, segundo a doutrina católica. Porque se tratarmos toda tentação como se fosse uma influência do demônio, podemos cair no erro de não assumir nossa responsabilidade diante do pecado. Por outro lado, se ignorarmos os sinais de uma possível influência maligna, podemos deixar de buscar a ajuda que a Igreja oferece, como os sacramentos e orações de libertação. Assim, compreender essa diferença nos ajuda a discernir melhor os desafios espirituais que enfrentamos e a buscar a graça de Deus em cada situação. A tentação é uma experiência comum a todos os seres humanos. O próprio Jesus, em sua vida terrena, foi tentado, como lemos nos Evangelhos. Mas o que é de fato a tentação, segundo o ensinamento da Igreja? De acordo com o Catecismo da Igreja Católica CIC, tentação é o impulso para fazer o mal ou se afastar do bem, ou seja, é o desejo de agir contra a vontade de Deus. Ela nos apresenta escolhas que muitas vezes parecem atraentes, mas que no fundo nos distanciam do caminho de santidade. A tentação em si, no entanto, não é pecado. O Catecismo nos ensina que o pecado só ocorre quando, diante da tentação, decidimos agir contra a vontade de Deus. Ceder à tentação, escolhendo o mal, é o que nos leva ao pecado. A Igreja nos ensina que as tentações têm 3 fontes principais: a carne, o mundo e o demônio. Primeiro, temos a carne, que se refere às nossas próprias fraquezas humanas. Nossos desejos e paixões desordenados, que muitas vezes buscam satisfação imediata, podem nos tentar a agir de maneira contrária ao que é justo. Aqui não se trata apenas de desejos físicos, mas de todas as inclinações que nascem de nosso egoísmo e orgulho. Quando não controlados, esses impulsos nos afastam da comunhão com Deus. Em segundo lugar está o mundo. Isso significa as pressões externas que a sociedade nos impõe, sejam valores distorcidos, modismos que promovem o individualismo ou o materialismo, ou até mesmo ambientes que nos afastam do amor ao próximo e a Deus. O mundo, com suas distrações e seduções, pode nos fazer esquecer nossa vocação à santidade e nos encoraja a buscar falsas seguranças e prazeres passageiros. Por fim, temos o demônio, o tentador, que desde o princípio tem como objetivo afastar a humanidade de Deus. Satanás age como o grande enganador, manipulando as situações para nos fazer duvidar da bondade e da verdade de Deus. Um exemplo claro disso é a tentação de Jesus no deserto, narrada nos Evangelhos. Depois de passar 40 dias e 40 noites em jejum, Jesus é abordado pelo demônio, que tenta desviá-lo de sua missão. Satanás oferece poder, glória e satisfação imediata, mas Jesus resiste, respondendo com firmeza e confiança nas Escrituras. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse episódio nos mostra que a tentação pode ser vencida. Jesus, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nos ensina que, com fé, oração e conhecimento da palavra de Deus, podemos resistir às seduções do maligno. Assim como ele, somos chamados a enfrentar nossas tentações com coragem e confiança na graça divina. A tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden também nos ensina sobre a origem do pecado. O demônio, sob a forma de serpente, faz com que Eva e Adão duvidem das intenções de Deus e busquem algo que parecia bom aos olhos, mas que, na verdade, trouxe morte e separação de Deus. Isso revela a astúcia do maligno, que sempre tenta apresentar o pecado como algo aparentemente inofensivo ou até desejável. Portanto,
Entender o que é a tentação e de onde ela vem é crucial para a nossa caminhada espiritual. Sabemos que ser tentado faz parte da condição humana, mas é a nossa resposta a essas tentações que define nosso progresso na fé. Quando resistimos às tentações, crescemos em santidade e cada vitória sobre o pecado é um passo a mais rumo à união com Deus. Enquanto a tentação busca nos seduzir a fazer escolhas erradas, a influência demoníaca vai além, representando uma interferência mais direta do maligno na vida de uma pessoa. Diferente da tentação, que apela ao nosso livre-arbítrio, a influência demoníaca pode afetar nosso comportamento, pensamentos e até o nosso corpo de maneira muito mais intensa, e por isso exige um cuidado especial por parte da Igreja. A influência demoníaca se manifesta de diferentes formas, e a Igreja, ao longo dos séculos, foi discernindo 3 tipos principais de ação do demônio: opressão, obsessão e possessão. Primeiro temos a opressão demoníaca. Neste caso, o demônio não toma controle da pessoa, mas age externamente, provocando dificuldades, sofrimento e até doenças. A opressão pode se manifestar através de obstáculos inexplicáveis na vida de uma pessoa, como fracassos financeiros, problemas familiares ou uma sensação constante de desânimo e tristeza que parece não ter uma causa natural. Embora dolorosa, a opressão demoníaca não compromete o livre-arbítrio da pessoa, que continua capaz de tomar decisões e buscar ajuda de Deus. A obsessão demoníaca é mais intensa. Ela envolve um ataque direto à mente da pessoa, provocando pensamentos intrusivos, angústia mental e até tentações constantes e desesperadoras que parecem não ter fim. A pessoa pode sentir que está sendo perseguida mentalmente, com ideias perturbadoras que a incitam ao desespero, à perda da fé ou até à rejeição de tudo que é sagrado. Embora a obsessão seja um ataque mais direto, a pessoa ainda mantém o controle sobre suas ações, embora sofra muito com os pensamentos que parecem dominar sua mente. Por fim, o caso mais grave de influência demoníaca é a possessão. Aqui, o demônio toma o controle do corpo da pessoa, embora a alma permaneça livre. Na possessão, o demônio pode falar, agir e até realizar feitos através do corpo da vítima, sem que ela tenha qualquer controle sobre o que está acontecendo. No entanto, é importante entender que, mesmo na possessão, o demônio não toma posse da alma da pessoa, que continua pertencendo a Deus. A possessão é um mistério profundo, mas a Igreja ensina que, em muitos casos, ela acontece por permissão divina, como um chamado à conversão ou uma purificação para a alma da pessoa. Mas como a Igreja vê, de fato, a ação do demônio na vida das pessoas? A doutrina católica ensina que o demônio é um anjo caído, que por sua própria escolha se rebelou contra Deus e agora tenta afastar os seres humanos de sua verdadeira vocação, a santidade. O demônio age com ódio, mas sua ação é limitada. Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, permite que o demônio atue de maneiras específicas, mas nunca além do que a pessoa pode suportar, e sempre com um propósito maior de nos conduzir ao arrependimento, à conversão e à graça. A Igreja Católica ensina que as influências demoníacas podem ser combatidas e, em muitos casos, evitadas. A proteção contra essas influências se dá por meio da vida de oração, dos sacramentos, especialmente a confissão e Eucaristia, e da busca constante por uma vida de santidade. Quando o demônio percebe que uma pessoa está próxima de Deus, ela se torna menos vulnerável às suas armadilhas. Nos casos em que uma influência demoníaca é detectada, a Igreja tem o cuidado de investigar profundamente para discernir se se trata realmente de uma ação do maligno ou de outros fatores, como problemas psicológicos. Esse discernimento é feito por padres, com o auxílio de profissionais de saúde, quando necessário. Se for confirmada a presença de uma influência demoníaca, o sacerdote responsável pode realizar orações de libertação ou, em casos mais graves, um exorcismo, que é um rito oficial da Igreja para expulsar o demônio. O exorcismo é uma prática antiga, e Jesus mesmo, durante seu ministério, expulsou demônios de várias pessoas. A Igreja, seguindo o exemplo de Cristo, continua essa missão, sempre com grande cuidado e discernimento, realizando o rito de exorcismo quando há certeza de que a possessão demoníaca está presente. O exorcismo é uma oração poderosa, que invoca o poder de Deus para libertar a pessoa das garras do maligno e restaurar sua paz interior. É importante lembrar que, embora a influência demoníaca seja real, ela não deve nos causar medo.
O mal já foi derrotado por Cristo na cruz, e a nossa fé nos dá as armas espirituais necessárias para resistir a qualquer ataque do maligno. A oração, os sacramentos, a devoção a Nossa Senhora e a confiança na misericórdia divina são os meios pelos quais podemos nos proteger e manter nossa alma em paz, mesmo diante das tentações e influências que possamos enfrentar. As diferenças entre tentação e influência demoníaca são profundas e fundamentais, e entender essas distinções nos ajuda a lidar melhor com as lutas espirituais que enfrentamos ao longo da vida. A primeira diferença está na natureza de cada uma. A tentação é parte da condição humana. Desde o pecado original, todos somos inclinados ao mal e à desordem. A tentação é um convite ao pecado, que pode vir de nossas próprias fraquezas, do mundo ou, em alguns casos, do demônio. Ela atua em nossa vontade, nos incitando a escolher o que é errado, mas no fim, a decisão é sempre nossa. A tentação apela à nossa liberdade de escolha, e cabe a nós resistir ou ceder. Já a influência demoníaca é algo que vai além dessa luta interior comum. Ela representa uma ação externa, na qual o demônio tenta intervir diretamente na vida da pessoa, seja através de opressões, obsessões ou possessões. Enquanto a tentação age internamente, apelando aos nossos desejos e vontades, a influência demoníaca é um ataque mais agressivo, que pode afetar tanto o corpo quanto a mente de uma pessoa de maneira muito mais forte e perturbadora. Outra diferença importante está na intensidade. A tentação provoca uma batalha interna em nossa consciência e afeta diretamente nossa vontade, desafiando nossa capacidade de escolher o bem. Podemos sentir a tentação de mentir, de agir com orgulho, de buscar prazeres desordenados, mas a nossa liberdade de dizer sim ou não ao pecado permanece intacta. Mesmo que as tentações sejam constantes, sempre temos a força da graça de Deus para resistir e buscar o caminho correto. Por outro lado, a influência demoníaca pode ser mais severa, interferindo de maneira muito mais direta e forte. Nas formas mais graves, como a possessão, o demônio pode até agir através do corpo da pessoa, sem que ela tenha controle de suas ações. Isso não acontece na tentação. A influência demoníaca tenta desestabilizar o indivíduo, atacar suas faculdades e enfraquecer sua relação com Deus de forma mais intensa e direta. Por isso, casos de influência demoníaca necessitam de um cuidado especial da Igreja, que usa orações de libertação e exorcismos para restaurar a paz e a liberdade daquela pessoa. Um dos pontos mais claros de distinção são os sinais da influência demoníaca. Enquanto a tentação, em geral, não deixa sinais visíveis além da luta interna, a presença do demônio em uma vida pode manifestar sintomas mais evidentes. Por exemplo, é comum que pessoas sob influência demoníaca apresentem medo inexplicável, especialmente em situações ou lugares sagrados. Esse medo vai além do normal, como uma resistência ao que é santo e à presença de Deus. Outro sinal é a resistência ao sagrado. Aqueles sob influência demoníaca podem demonstrar um incômodo extremo ou até reações violentas quando estão perto de objetos abençoados, como crucifixos, imagens de santos ou água benta. Esse tipo de reação é muito mais intensa do que o simples desconforto que alguém pode sentir ao enfrentar uma tentação. A presença do sagrado parece irritar profundamente o demônio, que não suporta a luz e a graça de Deus. Além disso, em casos mais graves, podem ocorrer reações violentas ou incomuns. A pessoa pode manifestar uma força física desproporcional, falar línguas que nunca aprendeu, ou ter um conhecimento inexplicável sobre questões espirituais ou pessoais dos outros. Esses sinais indicam que o mal está agindo de forma direta e é necessário buscar a ajuda da Igreja para combatê-lo. Apesar dessas diferenças, tanto a tentação quanto a influência demoníaca têm o mesmo objetivo: afastar-nos de Deus. A grande verdade, porém, é que nenhuma dessas forças pode nos separar do amor de Cristo, se nós colocamos nossa confiança nele. Diante das tentações, a Igreja Católica sempre ofereceu aos fiéis um caminho claro de resistência e superação, baseado na prática dos sacramentos e na oração constante. Esses são meios poderosos que Deus nos concede para enfrentarmos as batalhas espirituais do dia a dia e vencermos as seduções do mal. Os sacramentos ocupam um lugar central nessa luta. Entre eles, a confissão, ou sacramento da penitência, é uma das armas mais eficazes para combater as tentações. Quando nos confessamos,
reconhecemos nossas fraquezas, pedimos perdão a Deus por nossos pecados e recebemos a graça que nos fortalece contra as quedas futuras. A confissão nos purifica, restaura nossa amizade com Deus e nos dá uma nova força espiritual para resistir às tentações que certamente continuarão a aparecer em nossa vida. Quanto mais nos aproximamos deste sacramento, mais fortalecidos ficamos contra as investidas do inimigo. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que a confissão não é apenas para grandes pecados, mas também para nos fortalecer contra as tentações do dia a dia. Ao nos confessarmos regularmente, adquirimos uma consciência mais sensível à presença de Deus em nossa vida e aos movimentos do mal que tentam nos desviar. Além disso, a graça que recebemos nos ajuda a sermos mais vigilantes, mais prontos para identificar as tentações e mais decididos a rejeitá-las. Além da confissão, outro sacramento fundamental é a Eucaristia. Participar da Santa Missa e comungar o corpo de Cristo é a maneira mais íntima de estarmos unidos a Deus. Na Eucaristia, recebemos o próprio Cristo em nós, e essa união nos dá a força necessária para resistir ao mal. Jesus, presente na Eucaristia, é a nossa fonte de santidade e a nossa proteção contra as tentações. Ele nos alimenta espiritualmente, nos dá coragem e nos mantém firmes no caminho da virtude. Além dos sacramentos, a oração é outra arma essencial no combate às tentações. Entre todas as orações, o Pai Nosso ocupa um lugar especial. Quando Jesus ensinou essa oração aos discípulos, ele nos deu não só um modelo de como nos dirigirmos ao Pai, mas também uma chave para vencer o mal. No Pai Nosso, pedimos a Deus que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essas palavras são um pedido direto de proteção contra tudo aquilo que nos afasta dele. Ao rezarmos o Pai Nosso, lembramos que não estamos sozinhos na luta. Deus está conosco, e Ele nos dá a força necessária para resistir às tentações, se colocarmos nossa confiança nele. Cada vez que recitamos essa oração com fé, estamos nos abrindo à graça divina que nos protege e nos conduz pelo caminho da retidão. Além do Pai Nosso, outras orações, como a Ave Maria, também têm um papel importante. Ao pedirmos a intercessão de Nossa Senhora, confiamos nossa batalha espiritual àquela que esmagou a cabeça da serpente. Maria é nossa mãe e protetora, e seu auxílio nos dá coragem para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. A Igreja também nos ensina sobre a importância da oração pessoal e constante. Separar momentos do nosso dia para estar em diálogo com Deus fortalece nossa alma e nos mantém alertas contra as tentações que podem surgir a qualquer momento. Orar não precisa ser complicado. Simples palavras, um ato de fé ou até mesmo um suspiro sincero a Deus no meio de uma dificuldade já nos coloca em contato com o seu amor e nos ajuda a resistir. Outro aspecto importante é a prática da vigilância. Jesus nos alertou a estarmos atentos e vigilantes, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar significa estar consciente das nossas fraquezas e dos momentos em que estamos mais suscetíveis às tentações. Significa evitar ocasiões de pecado e pedir a Deus a sabedoria para enxergar os perigos à nossa volta. Em toda essa batalha contra a tentação e a influência do mal, nunca podemos esquecer que a nossa maior força vem de Cristo. Ele já venceu o pecado e o demônio na cruz, e é por meio de sua vitória que encontramos a segurança e a paz. Confiar na graça de Deus é essencial, pois por nós mesmos somos fracos, mas com Cristo somos mais que vencedores. A vitória final sobre o mal já foi conquistada, e agora cabe a nós, com o auxílio dos sacramentos, da oração e da vigilância, nos mantermos firmes nessa confiança. Cristo caminha ao nosso lado, nos dá sua graça e nos protege em todas as situações. Por isso, não tememos o mal, pois com ele sempre temos a vitória. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar a palavra de Deus. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, que são feitos com muito carinho para você. Gostaríamos também de ouvir de você. Deixe um comentário com suas dúvidas ou sugestões. Sua participação é muito importante para nós. E se você deseja se aprofundar ainda mais, confira o nosso estudo bíblico sobre a armadura de Deus. Esse conteúdo pode ser uma grande ferramenta para a sua vida espiritual. Acesse agora e fortaleça sua fé.